Atualmente eu trabalho com comércio exterior e nas minhas horas vagas eu tento ser um chefe. Na verdade, eu peguei bastante gosto pela gastronomia depois de começar a frequentar alguns restaurantes. E toda vez que a gente tinha restaurante, minha esposa gostava de algum prato, eu tentava em casa reproduzir esse prato. E aí eu acabei pegando bastante interesse na gastronomia. E aí, toda vez que eu tinha oportunidade de tentar reproduzir algo, eu comecei a fazer. E chamava amigos para vir em casa, para experimentar, e depois de algum tempo, com o incentivo deles, eu acabei decidindo me inscrever para o MasterChef. Eu acho que eu tenho uma oportunidade aí de demonstrar um pouquinho do que eu aprendi a fazer ao longo desses anos aí na gastronomia. E hoje eu quero fazer para vocês aqui um prato que eu gosto muito, italiano, que é uma das minhas gastronomias favoritas, que vai ser um ragù de ossobuco com risoto milanês. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês da preparação, a fim de conseguir aí uma vaga dentro do MasterChef. Bom, para começar eu já coloquei água para ferver aqui, então aqui vai ser a nossa base. Tá? Eu já sempre deixo congelado o básico para um caldo, tá, de legumes, então tem a cenoura, a cebola e o salsão. Isso eu sempre costumo deixar já direto no congelador para, enfim, não ter que ficar correndo em mercado para buscar. Aqui também aproveitei, já botei o sal na carne e eu vou dar uma selada nela aqui com um pouquinho de azeite. Depois, quando eu for finalizar o ragù, eu vou aproveitar essa gordura, esse líquido que soltou dentro da panela para poder trazer mais sabor pro alimento. Bom, uma das coisas que eu gosto de fazer bastante quando eu vou fazer qualquer tipo de carne ou ragù, eu gosto primeiro de selar a carne. Então eu coloco ela na panela, eu deixo ela dar uma selada 5 a 10 minutos, né, intercalando os lados. E aí essa gordura que ela solta, eu aproveito para trazer dentro da redução do ragù, né? Então ela traz muito mais sabor pro alimento. Bom pessoal, eu esperei por volta de 2 minutos mais ou menos, ó. Agora eu vou virar ela, ó. Ela já fica com uma corzinha aqui, ó, vocês podem ver, ó. Vou virar e vou deixar mais uns 2 minutos aqui. Pessoal, já deu 5 minutinhos aqui, ó. Pode ver que a carne já está bem douradinha, ó. E aqui eu já vou transferir ela direto para a panela de pressão, que é onde a gente vai fazer o cozimento dela. Você pode ver que até o tutano já começou a soltar um pouquinho aqui, né? Então eu já vou deixar essa carne aqui dentro da panela. E assim que eu finalizar as outras e tiver todas aqui, aí a gente vai trabalhar dentro dela com o caldo, tá? Ó, como eu tinha dito, a água fervendo aqui, ó, ela já começou a criar ebulição. Eu já vou botar os nossos produtos para fazer um caldo, né? Então, como eu disse, cebola, cenoura e salsão. Eu sempre costumo usar esse daqui para fazer um caldo base de legumes, né? Então esse aqui vai ser para o nosso risoto. A hora que ela pegar a fervura, eu baixo um pouco o fogo e tampo a panela. E a hora que a gente for executar o risoto, o caldo já vai estar quente e vai ajudar muito mais rápido a fazer a cocção do arroz, tá? Finalizado aqui a parte de selagem da carne, tá? Eu vou usar o mesmo caldo base para poder cozinhar, então eu vou colocar cenoura, cebola e salsão. Eu costumo colocar também um pouco de vinho tinto, que traz mais sabor para a carne, tá? Eu não tenho uma quantidade exata, eu coloco meio que no olho. Eu coloco só um pouquinho a mais de sal, porque eu já fiz a carne com sal, tá? E quando você reduz, a carne tem a tendência o caldo tem a tendência de ficar um pouco mais salgado. E aí eu costumo colocar também um pouco de tempero, cominho e pimenta, também para ficar um pouco mais saboroso aí. Agora eu vou completar com água e pressão por 30 minutos. Bom pessoal, falta 10 minutinhos para acabar o cozimento aqui do nosso ossobuco. E eu vou iniciar o risoto, tá? Então aquele caldo que a gente tinha feito no início, eu já coei ele, já deixei ele aquecido aqui. Já separei o arroz, o queijo, o vinho branco, o açafrão para o risoto milanês. E eu vou iniciar ele agora para a gente poder comer junto com a carne, tá? Então, risoto sempre foi um desafio para mim, eu sempre fiz risoto, sempre achei que fazia certo. E experimentando em vários lugares, eu sempre via que o risoto dos restaurantes era bem diferente do meu. E aí fui pesquisando e eu sempre descobri que eu fazia da forma errada. Então hoje, depois de
entender os princípios do risoto, eu consegui chegar numa receita certinha. Então hoje eu não costumo colocar muitas coisas dentro do risoto, cebola, nada. Eu faço o risoto simplesmente com arroz, o caldo e o queijo, né? Então pra mim é a forma que eu me adequei mais com ele e ele fica um risoto muito mais cremoso, né? Então para iniciar, eu sempre costumo tostar o arroz sem nenhum tipo de gordura, nada, né? Então eu deixo ele aqui tostar bastante, eu deixo o arroz esquentar bastante. Eu gosto de colocar sempre o sal no começo do risoto, porque aí eu só preciso depois ir adequando ele conforme vai secando o caldo, tá? Então a gente vai deixar aqui esse arroz tostar. Na hora que ele estiver bem quente, a gente entra com o vinho branco para trazer um sabor a mais, né? E aí a gente já vai entrar com o caldo. Ó, o arroz já está bem quente. Eu costumo pegar na mão, que aí você consegue sentir que os grãos já estão bem quentinhos, tá? Então agora a gente entra com o vinho. A gente deixa esse vinho dar uma secada, tá? Isso aqui traz um aroma muito bom do risoto. Ó, você pode ver que o arroz já começou a ficar bem seco aqui, ó. Então, já está na hora de a gente começar a entrar com o caldo. Eu costumo sempre deixar o caldo quente, que ajuda na hora de você cozinhar o arroz, tá? E eu vou colocando esse caldo gradualmente conforme ele vai cozinhando. Então eu não costumo colocar todo o caldo logo de início, porque eu gosto de ter mais controle em questão do sal, da cocção mesmo do risoto, tá? Agora a gente deixa ele aqui, daqui a pouco ele vai levantar a fervura. Ele já vai levantar a fervura, que o caldo está bem quente. E agora a gente deixa ele aí cozinhando, tá? Vou colocar a panela, a tampa aqui da panela e a gente vai acompanhando. Nossa carne já cozinhou, eu vou abrir ela aqui agora para vocês. Ó, você pode ver que o caldo reduziu bastante. Esse caldo aqui é o caldo que a gente vai aproveitar para fazer a nossa redução. E ó, a carne fica desmanchando. Desmanchando. Vou tirar ela agora, vou passar toda essa carne para nossa panela que está com aquele resto de gordura. E vou deixar ela reduzindo enquanto a gente termina o nosso risoto aqui. Bom, pessoal, agora eu vou desfiar toda essa carne aqui. Conforme eu vou desfiando ela, eu vou colocar ela aqui dentro da panelinha, como eu tinha dito, para poder fazer a redução dela neste próprio caldo aqui, ó, e trazer muito mais sabor pro ragu, tá? Então eu desfiei toda a carne, eu vou colocar esse caldo aqui para trabalhar na redução dele pro ragu. Então, agora a gente deixa ele levantar a fervura, ele já está quente. Então agora é a hora que vai trazer mais sabor ainda para a carne. Enquanto a gente termina a cocção aqui do risoto, é o tempo de esse caldo reduzir aqui dentro. O risoto já está quase terminando a cocção. Eu já adicionei o açafrão, então já trouxe a cor amarela para ele aí. E aqui a carne, eu já estou deixando ela reduzir aqui no próprio molho, no próprio caldo dela. Então, assim que esse líquido secar, eu finalizo o risoto com a mantecatura e já está pronto para servir. Já está cozido, tá? Agora eu vou desligar o fogo dele e vou começar a fazer a mantecatura. Então eu costumo sempre colocar manteiga gelada, que ajuda na mantecatura. Eu gosto bastante também de usar sempre o queijo pecorino romano, finalizado a mantecatura. Você percebe que ele está super cremoso. Olha que o risoto está super cremoso. E agora eu vou colocar o ragu aqui.
coloco o osso aqui. Pessoal, aqui é o resultado do prato, tá? Espero que eu consiga servir esse prato aí pra vocês. E agradeço a oportunidade de estar participando aí dessa inscrição do MasterChef.